Nós estamos nessa noite, como na abertura falamos, numa série de mensagens que intitulamos A Caminho da Paz. E hoje nós vamos fazer a leitura de um texto que nos traz exatamente aquilo que Jesus veio fazer neste mundo, exatamente a sua missão. E ele diz nessa oração que ele eleva ao Pai, que ele cumpriu aquilo que havia sido proposto para a vida dele. Ele cumpriu. Eu quero convidar você à leitura da oração sacerdotal de Jesus. E nós vamos aprender com ela, neste caminho da Páscoa, que o Senhor nos propõe também uma vida de comunhão com Ele. E a vida de comunhão com o Senhor, o caminho, é a vida da oração. Jesus era um homem de oração. Ele viveu aqui na terra e nos ensinou. Quando os discípulos solicitam algo para Ele, eles solicitam: Senhor, nos ensina a orar. E Ele ensina a oração dominical, a oração que fazemos, a oração que confessamos que Ele é Pai nosso, que Ele é aquele que vem de encontro às nossas vidas, Ele é Senhor. Mas aqui no capítulo 17 do livro de João, nós encontramos Jesus num momento de intimidade, de oração com o Pai. E o texto diz assim, capítulo 17 do livro do Evangelho de João: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu me deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, e reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra
que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a chamada oração sacerdotal de Jesus. Ela se resume por si só, ela fala por si só. Se você prestar atenção na leitura, nas palavras que o Senhor coloca na sua oração, você vai perceber que você e eu estamos inseridos nela. Nós somos aqueles a quem a mensagem foi pregada, aqueles a quem a mensagem chegou, através daqueles que o Pai santificou aqui na terra, seus discípulos, e chegou até nós com a mesma autoridade que foi ensinada para eles. Nós vivemos em um tempo em que a oração pessoal e íntima com Deus tem sido desvalorizada para uma religiosidade de holofotes, de prazeres, de microfones, de status pessoais. Mas o que o Senhor está fazendo aqui é uma oração de entrega, de humildade. Ele diz: a minha hora chegou. A obra que o Senhor me deu a fazer, eu cumpri. Não perdi nenhum deles, exceto o filho da perdição, porque para que se cumprisse as Escrituras. Ele busca a presença do Pai. Ele vai orar intercedendo por aqueles homens e mulheres que caminhavam com Ele, dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O autor James Hunter, que escreve o livro O Monge e o Executivo, ele enfatiza nesse livro a importância de tirar tempo para oração, retirando-se ou aproximando-se de uma espiritualidade. E ele afirma que atualmente existe algumas grandes necessidades. E ele coloca aqui 3 premissas no seu livro que são fundamentais para a nossa caminhada cristã nesse tempo. E ele diz: a oração, o trabalho e o silêncio. Jesus, o Senhor, ele tinha uma vida de oração pessoal com Deus. Ele se retirava em diversos momentos. Você vai encontrar Jesus se afastando da multidão, Jesus se afastando até mesmo dos discípulos e se retirando para orar, para buscar a presença do Pai. Antes de tudo que ele fosse fazer, ele orava. Antes do seu ministério, nós encontramos ali no livro de Mateus que Jesus vai se retirar para um tempo de jejum e oração, 40 dias. Ele se retirava
em momentos estratégicos para que ele pudesse entender e ter forças, mas sobretudo para um tempo de relacionamento, para um tempo de estar com o Pai. Estar com o Pai. Antes de ir para a cruz, Jesus orou. Outra famosa oração de Jesus é quando ele está ali no Getsemane. Ele se retira para orar. Nesta oração, a oração sacerdotal que nós lemos nesta noite, Jesus mostrou o que é sacerdote, ou seja, ele é o sumo sacerdote enviado pelo Pai. Ele pediu por seus seguidores e por toda a humanidade. Ele clamou por todos nós, como cristãos. Nós estamos nesse tempo pascal, nesse tempo da Páscoa. Que nós possamos também ter um tempo de comunhão, de busca da presença do Pai. Como cristão, nós temos motivos de orações pessoais, nós temos motivos de orações familiares, nós temos motivos de orações pela igreja, pela sociedade, pela vida de amigos. Apresentamos aqui nesta noite alguns deles. Na vida cristã, cada desafio ou problema que vivemos se torna motivo de oração. Eu gostaria que você aprendesse isso nesta noite. Tudo na sua vida é motivo de oração. Se você está feliz, é motivo de oração. Se você está triste, é motivo de oração. Se você está enfrentando um problema gigante na tua vida, é motivo de oração. Se na tua vida não há nada, nenhum tipo de problema, é motivo de oração. Porque a oração, ela é potencialmente uma oportunidade para que nós possamos nos comunicar com o Pai e vermos os milagres dele acontecendo na nossa vida. Por que Jesus orou? Você já fez essa pergunta? Ele era filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Por que ele ora? Eu quero aprender nesta noite aqui com você, porque todas as vezes que nós ministramos a palavra, nós aprendemos do Senhor. Nós aprendemos de Deus. Através desta oração sacerdotal, alguns motivos que nós podemos aprender o porquê Jesus orou. Do versículo 1 ao 5, ele orou porque ele precisava contemplar a glória de Deus. Há uma introdução na oração do Pai, de Jesus. Ele começa glorificando ao Pai. Ele começa apresentando ali na sua oração. O primeiro motivo presente nesta oração sacerdotal é que ele precisava da glória de Deus. A glória de Deus nele manifesta. Enquanto ele se colocou na condição humana, Jesus se viu necessitado da glória celestial, da glória, da presença do Pai. A única forma de reconquistar esta glória durante o tempo em que estava na terra seria através da oração. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, mas para que ele pudesse ter aquele vislumbre da glória, daquilo que ele havia deixado no céu, ele recorre ao Pai em oração. A oração nos leva a contemplar a glória de Deus. Quando oramos, nós deixamos de olhar para as circunstâncias ao redor, para focar na presença de Deus, porque nós sabemos que é de lá que vem a resposta, é de lá que vem o socorro, é da glória de Deus, é do trono do Pai que vem e manifesta o poder sobre nós quando nós oramos. Se olhamos os problemas, nós ficamos abatidos, ficamos tristes,
Mas se fixarmos os olhos em Jesus, nós recebemos ânimo, nós recebemos um renovo de Deus. A pergunta que eu te faço nesta noite é: você gostaria de contemplar a glória de Deus? A glória de Deus está disponível para você através da oração, porque através da oração Deus se revela a você. O segundo motivo pelo qual Jesus ora, Ele ora para que os seus discípulos, aqueles homens e mulheres que o Pai havia dado para Ele, Ele diz: o Senhor me deu, eles eram teus e o Senhor me deu, estivessem firmados na sua palavra. Ele ora para que aquilo que Ele ensinou para aqueles discípulos ficasse vivo, latente na vida deles. Você encontra isso dos versículos 6 até o 17. Jesus pedindo: Pai, que essas palavras que eu ministrei, palavra que veio de Ti, eles aprenderam de mim. Ele começa a repetir, dizer: eles ouviram, eles estiveram atentos àquilo que o Senhor mesmo disse através da minha boca. Então, Pai, concretiza isso no coração deles. A pessoa do Senhor Jesus revela a sua própria palavra. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, diz que ele no princípio era o Logos, era o Verbo, era a palavra. Jesus é a palavra. É a palavra que move, é a palavra que nos faz mover, é a palavra que nos leva para adiante, é a palavra que nos faz prosperar, é a palavra que nos faz avançar, é a palavra de Deus ministrada ao nosso coração, que vem sobre as nossas vidas. E se você abrir aí comigo, eu convido você agora, abra no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo de número 14. João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso Jesus pede tanto a Deus que a sua palavra permaneça nos seus discípulos. O poder de suas palavras ecoariam no coração dos seus seguidores por todas as gerações. Foi isso que Jesus pediu. E esta palavra ecoa e ecoou até nós. Tinha Jesus a certeza de que se partisse de volta a sua glória celestial, as suas palavras continuariam atuando aqui na terra. A palavra de Cristo, poderosa, continuaria atuando na terra. Certa vez eu ouvi que quem não lê a Bíblia não tem assunto para conversar com Deus. Isso é verdade, não é? Como que a gente vai conversar com Deus se a gente não lê a palavra? Que tipo de oração vai sair? Que tipo de conversa vai ter? Por isso que os discípulos pedem para Jesus: ensina-nos a orar como convém, como deve ser a nossa oração. Então a minha vida tem que estar cheia da palavra, para que eu possa orar ao Senhor, para que eu possa recorrer a Ele, para que eu possa buscar a Ele. E isso é verdade. Quem gosta de futebol, por exemplo, e vai conversar sobre futebol, precisa saber sobre futebol. Quem gosta de política e quer conversar sobre política, precisa saber de política. Orar não é somente falar com Deus, é conversar com Ele. É uma conversa, é um diálogo.
é uma interação onde há uma resposta. Primeiro nós ouvimos a sua voz e então falamos com Ele, que nos responde em oração. Quem conversa em oração sempre fala de suas palavras. Quando nós lemos a Bíblia, conhecemos as promessas de Deus para as nossas vidas e em oração pedimos a Deus estas bênçãos. Cumpra-se, Senhor, a sua palavra. Cumpra em nós. Quando falamos a palavra no fundo de nossos corações, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. A palavra de Deus está gravada no coração. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti, para ter assunto, para conversar contigo. Deixe a palavra de Deus marcar sua vida para todo sempre. Terceiro, Jesus orou porque desejava nos ensinar e nos enviar para a sua obra. Os versículos de 18 a 20. Uma preocupação de Jesus era a continuação do seu ministério na terra. Nós aprendemos já nesse tempo de ministrações da Páscoa que nós somos aqueles a quem o Senhor tem enviado como soldados que precisam estar revestidos da armadura de Deus para resistir no dia mau e avançar no ministério que Ele começou aqui na terra. Por isso, Jesus orou para Deus enviar, para que enviasse também seus discípulos como Ele foi enviado pelo Pai, na mesma autoridade. Por isso, quando Jesus nos comissiona ali no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós obedecemos e recebemos o mandamento do envio do Senhor. Ele diz que como Ele foi enviado, Ele nos envia para o mundo. Ide por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Toda a autoridade me foi dada no céu, na terra, eu os dou a vocês, para que vocês vão, façam isso. Naqueles dias, a presença de Deus no mundo estava marcada pela pessoa de Jesus. Jesus estava, mas quando Ele voltasse para os céus, os seus discípulos continuariam a sua obra através do Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Um dos maiores motivos de oração da igreja, que certamente é o clamor de todo pastor ou líder espiritual, é por pessoas para ajudar na obra de Deus. Jesus disse: os campos estão brancos para a ceifa, envia os trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus mesmo nos ensinou que devemos rogar. Roguem ao Pai para que mande trabalhadores para a sua seara. Primeiramente, nós devemos ter a consciência de que o dono da igreja, o dono das nossas vidas é Jesus, que Ele nos comprou com o seu sangue e nós somos apenas os seus servos. Você está precisando de pessoas para te ajudar no teu ministério, na tua vida? Clame ao Senhor, ore: Senhor, envia pessoas mesmo, Pai, para que nós possamos fazer a diferença nesse tempo, nessa terra, no nome de Jesus. Quarto, Jesus orou para que fôssemos unidos. Olha a oração de Jesus. Ele orou para que nós fôssemos unidos, não dispersos, cada um por si.
mas ele orou para que nós nos uníssemos. Versículo 21 a 23. Um sério problema que Jesus percebeu foi a fragilidade dos seus seguidores. Então ele orou pela unidade dos discípulos. E assim também pela nossa unidade como igreja de Cristo. Precisamos estar unidos em oração. A minha oração unida com a tua. O ministério unido com o teu. Porque unidos nós somos fortes. Juntos nós somos mais fortes. Uma grande família para pertencer. Família se vive unida. Apesar de que nesse tempo os destruidores dos alicerces da palavra destruíram ou tentam destruir a família. Quando nós nos casamos, a Bíblia nos dá como referência o cordão de 3 dobras. Esposo, esposa, Cristo. Unidos são irresistíveis. E aí vem filhos, agregados a essa trindade, a essa unidade, fortalece-se e caminha. A vida cristã é uma vida comunitária e não uma vida de solidão. Este motivo é o motivo da oração, que ainda é urgente para essa igreja nesse tempo, de unidade da igreja. Unidade da igreja de Cristo Jesus. Existem hoje milhares e milhares de denominações cristãs. E cada uma se vê como única, como a verdadeira. A consequência disso tem sido um cristianismo individualizado. E nós, como igreja, nesse tempo, o Senhor quer nos unir, quer nos fortalecer. As pessoas, olhando muitas vezes de fora para a igreja, estão desacreditadas. Sabe por quê? Porque elas olham e dizem assim: olha, o que eles pregam é muito bonito, mas quando a gente olha para a vida e para a prática, não é bem o que nós vimos. Essa frase foi uma das frases também citada, né? Não só nesse tempo moderno, mas se a gente volta um pouquinho na história, século XIX, início do século XX, Gandhi citou isso. Um homem que não vivia o cristianismo, vivia o hinduísmo. E diz exatamente isso: o Deus dos cristãos eu respeito, a Bíblia deles eu respeito, acho que é muito bonito, mas na prática o que eles têm feito não diz nada com aquilo que eles pregam. Queridos, o diabo ele sabe como enfraquecer uma igreja, ele sabe como enfraquecer uma família. É somente desunir os seus membros. É somente começar a individualizar os seus membros. Eu, quando era juvenil, já faz bastante tempo isso, eu estava saindo, me lembro como se fosse hoje, nós estávamos reunidos na sala da casa pastoral. Éramos em 14 juvenis, indo para um congresso de juvenis, para um encontro de juvenis. Na nossa igreja, quem faz parte sabe do que eu estou falando. E o pastor nos reuniu na sala da casa dele e nos disse assim: vocês estão saindo para esse congresso de juvenis hoje, em 14 juvenis, um bom grupo da igreja.
E ele disse assim: se vocês estiverem unidos um com o outro, ninguém poderá destruí-los. Mas se vocês se tornarem individualizados, cada um correndo para o seu caminho, facilmente destruirão vocês. Vocês serão pegos pelo desânimo, vocês serão pegos pelas questões, pela desunião, e serão destruídos com a maior facilidade. E essa é verdadeiramente a obra de Satanás para destruir a sua igreja. Ele nos desune, nos separa. Quando os irmãos estão unidos em um só propósito, tudo se torna mais leve e dá certo, dá resultado. Como está a tua comunhão com os teus irmãos? Como está a tua comunhão com a igreja? Como está a tua comunhão com a tua família nesse tempo? Jesus quer que você esteja em união e jamais separado. Jamais separado. Quinto, Jesus orou para revelar a vontade soberana de Deus. Os dois últimos versículos, 24 ao 26. Jesus orou ali naquele momento para que a vontade do Pai soberana fosse revelada aos seus seguidores. Uma dúvida pairava sobre as mentes dos discípulos. Como seria a vida deles sem Jesus? Jesus já havia pré-anunciado a sua morte. Jesus já havia até tido alguns confrontos ali entre os seus seguidores. Porque Pedro já havia dito para ele assim: jamais nós vamos te abandonar. Eu darei a minha vida por ti. Jesus fala aqui: arreda de mim, Satanás. Não é essa a missão, não é esse o propósito do Pai. Jesus já havia revelado para ele: olha, você vai me negar 3 vezes. Cuidado com aquilo que você diz. Jesus está dizendo para nós nessa noite exatamente isso, e Ele quer revelar a sua vontade soberana. E a dúvida que pairava ela, como seria a vida deles sem Jesus? E o próprio Senhor também estava preocupado com isso, porque Ele não queria abandoná-los, embora precisasse partir. Então seus discípulos precisavam conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Além de conhecer a vontade de Deus, os discípulos precisavam conhecer o poder do nome de Jesus, que manifesta o poder de Deus. Da mesma maneira que é difícil encontrar alguém sem ter um nome e um endereço, também seria difícil viver uma fé cristã sem saber a vontade de Deus, para onde nós vamos, o que o Senhor quer, o seu poder e o poder que havia no nome de Jesus. Antes de cada decisão que você tenha que tomar na sua vida, primeiro ore, pedindo orientação de Deus. E então, quando você tiver certeza da vontade de Deus, ore na autoridade do nome de Jesus, e a sua vida será direcionada por Ele. Quando nós temos alguns problemas na nossa vida, alguns enfrentamentos, a autoridade não é nossa, a autoridade é dele. Já ministrei em outra ocasião, e poderemos retomar esse assunto. A autoridade que está em nós não é nossa, é a autoridade delegada.
É uma autoridade que vem dele sobre nós. A autoridade está no nome de Jesus. É no nome de Cristo. Você está precisando tomar alguma decisão nesse tempo? Eu sei que muitos de nós precisam. Há tantas questões, há tantas dificuldades, há tantas situações. Deus não quer que nós estejamos confusos, mas Ele deseja nos dar o seu melhor. E por isso Ele intercede por cada um de nós. A minha oração por você é que Deus dê sempre do melhor dele sobre a sua vida. O melhor de Deus está reservado para você, meu amado, minha amada. O melhor de Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o sacerdote eterno de Deus. Por isso Ele fez esta oração, nos ensinando que as nossas dificuldades se tornam milagres quando estamos na presença de Deus. As suas dificuldades se tornam em milagres quando você está na presença de Deus. Aprenda uma coisa: nunca mais diga, tenho um problema. Você vai falar, nossa pastor, o senhor está ficando maluco? Como assim? Nunca mais diga, tenho um problema, querido. E eu volto a afirmar para você, nunca mais diga, tenho um problema. Mas diga, eu tenho um motivo de oração. Eu tenho um motivo de oração. Então o que antes era problema se torna solução. Percebe? Gaste mais tempo orando do que reclamando. E você terá tempo de sobra. De sobra. Para festejar em gratidão pelas bênçãos de Deus em sua vida. Você vai ter. Porque você inverteu problema. Aí você diz assim, mas todos nós temos problemas. Sim. Mas quando nós colocamos todos eles em oração, nós temos a solução. Porque a resposta certa vem da boca de Deus. A resposta certa vem daquilo que o Senhor disser através da sua palavra. O texto de 1 Tessalonicenses, escrito por Paulo, lá no capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. O que você entende desse versículo? Eu entendo que eu tenho que orar em todo o tempo, em todos os momentos, sem cessar. Mas sabe como muitas pessoas têm interpretado isso hoje? Ore quando você precisar. É assim que muitas pessoas se lembram de orar quando as coisas, os problemas chegam, quando a dificuldade bate na porta. Mas assim como Jesus, que nós possamos ter o prazer de ir à presença do Pai para orar, porque orar é conversar com Deus, é dialogar com Ele, é declarar sua palavra. A oração não pode ser apenas como um remédio para curar as nossas dores, mas sim, ela deve ser uma vitamina que nos dá saúde, que nos dá forças para viver felizes na presença de Deus. Você tem praticado a oração? Ore sempre.
Não somente quando você precisar. Ore sempre. Em todo o tempo. Nesse momento agora urge mais ainda, né? A oração. Porque, como eu disse, né, o problema está, mas é motivo de oração, ou seja, então vai para a oração. Quantas pessoas têm sofrido? Quantos amigos nós perdemos? Quantas famílias têm chorado a perda dos seus entes queridos? Quantas questões têm nos afligido? Ore, busque a presença do Pai. Ele tem o socorro, Ele tem o livramento, Ele tem a provisão, Ele tem o milagre pronto para cada um de nós. Que nesse tempo de Páscoa, assim como Jesus fez, no momento em que antecedia a sua morte, ele começa a sua oração dizendo: a hora chegou. É chegado o tempo. Ele reconhece o tempo. Ele reconhece aquilo que ele havia feito. Ele glorifica o Pai. Pede que o Pai o glorifique. E que nós nesse tempo também, que estamos vivendo com grandes dificuldades, em meio a uma pandemia, em meio a muitas questões que têm nos afligido, eu faço um convite para você. Vá para o secreto, vá para o quarto da oração, vá para a presença, porque lá nós encontraremos descanso para as nossas vidas, para essas situações tão difíceis, para as aflições que têm acometido a nossa vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus ilumine o teu caminho. E volto a repetir para você: nunca mais diga tenho um problema, mas diga sempre eu tenho um motivo de oração, e eu vou colocá-lo na presença daquele que pode resolver esse problema, que pode dar a solução, que pode fazer um milagre acontecer, porque Ele é Senhor. Amém. Igreja Metodista em Itaim Paulista, uma família para pertencer.